Então, o assunto surgiu por aí, né? O Ficou Fechado da gente conversar um pouco sobre essa ideia de ciência boa e ciência ruim, né? No que a gente pode confiar e que instrumentos a gente precisa ter para identificar se o que está chegando para a gente é uma informação de qualidade ou não é quando se trata de ciência, né? E aí, voltando um pouco nesse percurso, então, eu comecei a lecionar mais ou menos no mesmo período. Eu estava finalizando a faculdade em 2004, tinha 20 anos na época, e o fato de eu começar a lecionar me despertou uma vontade muito grande de me aprofundar na área de educação, né? E seguir aí na sala de aula como professor de biologia. Então, eu fui caminhando depois para um outro percurso na graduação, de fazer especialização em ciência e tecnologia, mas de focar o meu mestrado em ensino, né? No ensino de ciência e de matemática, né? Eu sou professor de biologia e o caminho foi por aí. Atualmente, eu atuo na Escola Verde, de Quero Verde. Lá eu sou professor, sou coordenador pedagógico, sou professor de biologia lá. Também trabalho na Secretaria de Educação de Santos, sou professor de ciências na Secretaria e atualmente atuo como formador de professores. E também faço parte da cooperativa de professores, a Cipó Educação, que atua assessorando aí escolas e fazendo um trabalho formativo com professores também. Então, essa foi a minha atuação seguindo para o ramo da educação, né? Mas por ser biólogo e por ser da área da ciência, estou o tempo todo me mantendo informado e agora, nesse momento, não há um biólogo que com certeza não recebeu uma notícia, um vídeo, algo para a gente, né, como se a gente tivesse que validar ou tivesse que opinar, né, porque, de fato, a quantidade de informações que a gente tem recebido tem sido muito grande. Tá? Então, para começar, eu queria fazer uma provocação, já que a gente está falando de ciência, não tem como a gente não falar desse tema sem falar de trabalho científico, de pesquisa científica, né? Então, eu queria colocar uma pergunta aqui para vocês, que eu não sei se alguém já parou para pensar sobre ela. Qual que é a chance de uma pessoa morrer se ela saltar de avião sem o paraquedas? Alguém tem uma sugestão aí? Não sei como é que está o chat aqui. Não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse estudo foi um estudo feito Ei, Paty, alô? O microfone está cortando, não consegui ouvir. O microfone está cortando um pouquinho. Mas se você vê alguma coisa significativa aí no bate-papo, me passa aqui a pergunta para a gente considerar um pouco a participação aí das pessoas. Tudo bem, claro. Ó, o pessoal está falando 100%, mais de 90%, depende da altura, depende. Está gerando grandes chances. Está circulando entre essas respostas. Só para vocês terem uma ideia, a gente fica pensando nas condições. Esse foi um artigo publicado no British Medical Journal, e uma sessão. A vovó tá fazendo. Oi, peraí, pessoal. Pessoal, por favor, se der para cortar o microfone. Isso, muito obrigado. Anualmente, no fim do ano, eles publicam um artigo curioso, um artigo que caiba uma discussão mais interessante, né? E esse artigo foi publicado. Então, ele buscou avaliar a chance que uma pessoa tinha de pular, de saltar de paraquedas e sofrer uma lesão ou vir a morrer caso ele estivesse sem paraquedas, tá? Só que tinha uma questão com essa pesquisa aqui.
esse avião estava no chão. E todos os resultados dele, que inclusive foram criticados pela comunidade científica e tem uma metodologia, né, um procedimento lá todo de fazer esse experimento, um passo a passo que eles alegam ser impecável, né, deu 0% de chance, né, de alguém chegar a morrer saltando de paraquedas, né, saltando do avião, mas a única diferença, o único detalhe é que esse avião estava aí no chão, como vocês podem observar. É uma imagem, inclusive, do próprio artigo, essa aqui que estou mostrando para vocês. Então, o que tem de errado nesse experimento? Primeiramente, quase nada, né? É assim que ele é avaliado. Por quê? Porque ele seguiu métodos rigorosos, bastante rigorosos, para ser realizado. Então, o primeiro deles, que a gente vai falar um pouco desses critérios, é que a seleção dos participantes foi aleatória. Então, você tinha um grupo de pessoas que eram voluntárias e isso foi aleatório, essa escolha, por um sorteio, algo que é completamente sem um critério especial de escolha. Nem as pessoas que saltaram e nem os pesquisadores sabiam quem estava com a mochila com paraquedas ou sem paraquedas, né? Então, as mochilas eram iguais, tinham pessoas que estavam equipadas com paraquedas dentro da mochila e outro grupo que não tinha, né? E nem quem estava pulando e quem estava pesquisando sabia quem estava com essas mochilas, né? A gente também vai falar desse critério, que ele é um critério importante para a gente avaliar medicamento, por exemplo. E a análise estatística foi impecável, segundo todos os cientistas que criticaram, né? A comunidade científica que criticou esse artigo para que ele pudesse ser publicado. Só tem um detalhe, o avião estava parado no chão, como a gente viu, né? Então, o que a gente pode pensar sobre esse artigo? Apesar de todo o processo, todo o passo a passo dele seguir os critérios que são esperados, né? A ordem que é esperada para um artigo científico, ele não criava uma condição que era real, uma condição que, de fato, faz sentido ser investigada para a gente validar o resultado dele, né? Se a gente está falando de saltar de paraquedas, minimamente o avião tem que estar numa altura que seja necessária para paraquedas, né? Então, por que eu trouxe esse experimento para a gente começar pensando? Trouxe 3 perguntas que vão nos ajudar a seguir um pouco nesse assunto, tá? E aí, por favor, interrompam a hora que vocês quiserem. São 3 perguntas que devem estar na cabeça de muitos de vocês, né, das pessoas. Se há tantos cientistas trabalhando em uma solução para a Covid-19, né, então essa doença aí que nos afeta nesse momento, por que ainda a gente não tem uma resposta? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, se há tantas informações, né, sobre medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, que é o mais famoso deles, mas se vocês estão ligados aí nas últimas notícias, devem ter ouvido falar de outras drogas que também estão sendo testadas. Por que esses medicamentos não são utilizados de maneira mais acelerada? Por que a gente não investe na aceleração desses tratamentos, né? E, afinal, por fim, o que torna uma pesquisa científica segura e respeitada pelos cientistas, né, e pela sociedade, para que a gente possa, de fato, avançar numa terapia, né, enfim, ter dados válidos aí, respeitados. Então, para a gente pensar nessa primeira pergunta, né, por que a gente não tem uma solução rápida para essa resposta, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é ciência e o que é o cientista. Então, é muito possível que muitos de nós, quando falam em cientista, né, e aí eu trouxe uma imagem que é resultado de uma pesquisa no Google Imagens, lá, com o termo cientista. É muito possível que essa seja a imagem que venha muito aproximada na cabeça de todos vocês, né? Então, aqui à esquerda a gente tem várias pessoas utilizando alguns equipamentos específicos que a gente já reconhece que são da área da ciência, seu jaleco branco, como se elas acordassem todos os dias
e colocassem o jaleco delas e fossem direto para o laboratório para descobrir alguma coisa, né? Essa é um pouco a ideia, muitas vezes, que a gente tem de ciência na grande maioria das vezes. Vem sempre a ideia também do cientista meio doido, né? Meio estereotipada. Então, essa foto do Einstein é muito utilizada para representar a ciência. Mas uma coisa importante que já é necessária falar aqui é que quando a gente fala de ciência, a gente não fala só de ciências da natureza. A gente não fala só de cientistas que estudam a natureza, a biologia, a física, a química, a astronomia, enfim, todas os segmentos da ciência que estudam o meio natural. Mas a gente também tem as ciências que estudam a sociedade, ciência que estuda a história, que estuda uma série que produz uma série de outros conhecimentos que são da humanidade, né? E que também possuem certas características como um cientista das ciências da natureza, né? Essa fala do cientista, essa imagem do cientista que a gente tem, muitas vezes ela está ligada um pouco com a história com a qual a ciência foi apresentada para a gente, né? Quando a gente, na escola mesmo, a ciência é apresentada de uma maneira que reforça um pouco essa imagem, vou até falar um pouquinho dela mais com exemplos, mas e pouco sobre o processo de fato que existe por trás para que algo seja descoberto, né? Seja confirmado pela ciência, né? Como a gente pode esperar aí. Então, bem rapidamente, só para vocês se situarem no que a gente está falando, há algumas fases importantes da pesquisa dentro da ciência da natureza, e aí eu vou me focar nela, primeiro por ser minha área e porque é contexto do que a gente está conversando, que são essas fases aqui. A primeira delas é a pesquisa básica. Então, no que se faz pesquisa básica? Um pesquisador que faz pesquisa básica, ele busca, antes de acontecer a pandemia, antes de precisar de um medicamento, antes de precisar de um recurso tecnológico, ele busca por substâncias, por propriedades que existem em substâncias, em moléculas que já existem na natureza ou que podem ser criadas artificialmente. Trabalha para compreender fenômenos que acontecem na natureza, para entender melhor os seres vivos, entender melhor a vida e para construir conhecimentos de base que vão ser necessários quando a gente precisar fazer novos estudos ou quando a gente aparecer um problema como esse, por exemplo, que a gente precisa de conhecimento de base de biologia, de medicina, de infectologia, para que a gente possa se apoiar em algum conhecimento para tomar decisão. Se a gente olha para essa famosa curva que tem sido apresentada para a gente para justificar a quarentena, por exemplo, ela surgiu de conhecimento anterior e muito também de conhecimento de base de infectologistas e de pessoas que estudam contágio e infecção viral, né, de doenças virais respiratórias. Muito bem, depois da pesquisa básica, a gente tem fases de pesquisa que são pré-clínicas. Pesquisa clínica é pesquisa com humano, pesquisa pré-clínica são anteriores a ela. Então, são pesquisas que são feitas no laboratório, mas ainda somente com células, ou só com os vírus, ou com alguns animais, né? Então, que já são modelos antes da gente chegar numa pesquisa com humanos, né? Então, pequenos mamíferos, roedores são muito utilizados por serem bons modelos próximos aos humanos, né? Quando a gente faz esses modelos em animais, a gente diz que são testes in vivo, e quando são em plaquinhas de laboratório, a gente chama de modelos in vitro. E para pesquisa clínica, que é a próxima fase, a gente já tem humanos. Então, é aí que a gente vai avaliar a eficácia, a segurança, e quanto mais rigorosas forem essas fases internas, né, da pesquisa clínica, porque cada fase dessa tem subfases, maior a confiabilidade desse medicamento, por exemplo, dessa vacina, tá? Depois da pesquisa clínica, a gente tem a fase de produção.
e aí sim uma comercialização, por exemplo, se a gente estiver falando de um medicamento. Durante essa fase aqui, ainda é preciso, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, que uma agência que é de vigilância sanitária como a Anvisa faça a regulamentação, coordene esse registro, e aí sim esse medicamento vai ser fabricado em grande escala e essa distribuição e venda vai acontecer. Então vejam o quanto que é longo esse processo e o quanto que ele não é simples, ele é um processo complexo para que aqui na ponta a gente tenha um medicamento seguro, uma vacina segura. Tudo bem aí, Gabriel? Alguma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta até aqui? Acabou de aparecer uma pergunta do Carlos Henrique dos Santos. Quanto tempo para esse processo ser concluído com segurança? Então, não existe um tempo específico. Se a gente pensar agora nessa situação da pandemia, a gente tem o mundo inteiro aí atrás dessa vacina, por exemplo, né? Acho que a corrida pela vacina ela é muito importante porque ela nos tira dessa situação de morte, né? O tratamento, lógico, vai ser muito importante, mas a prevenção é que vai, de fato, mudar esse quadro aí que a gente tem de risco de contágio. E, com toda certeza, a velocidade para isso vai ser maior. Se a gente não tivesse numa situação de urgência como essa, possivelmente alguns anos para essa vacina sair. O que se espera é que ela saia aí por volta de 1, 2 anos, mas ainda assim isso é uma previsão, né? Ninguém consegue dar essa resposta. Quando a gente para ler e ouvir especialistas que estão diretamente debruçados nesse trabalho, eles também não conseguem prever com clareza isso e a imensa maioria afirma que para esse ano a gente ainda não deve esperar uma vacina. Então, isso é muito relativo, porque também depende do quanto de conhecimento que a gente tem de pesquisa básica daquela doença, de outras vacinas que são similares, de estudos sobre o vírus. Então, reforço o quanto que a pesquisa básica ela é muito importante para essa situação que a gente está vivendo agora, né? Fabrício, rapidinho, antes de você voltar, o Matheus tem uma pergunta. Matheus, abre o seu microfone aí, eu vou abrir para você, na verdade. Mas já abriu, esquece. E aí, gente? Eu queria perguntar mais para deixar gravado, porque eu acho que pode ser uma pergunta que alguém possa acabar tendo, que não está presente. Se um avanço tecnológico faria muita diferença no avanço do descobrimento da vacina. Então, Matheus, o que a gente pode contar nesse momento é com a tecnologia que existe. Quando a gente fala de desenvolvimento de pesquisa, né, como eu falei agora da pesquisa básica, isso depende de um investimento anterior em ciência, né? Então, o que a gente tem de tecnologia em ciência hoje, de recurso no Brasil, né, hoje para o trabalho, ele é fruto do que vem sendo feito de investimento em ciência nos últimos anos, né? Então, a gente sabe que há no Brasil grandes cientistas, porém muitos deles precisam sair do país para ter boas oportunidades de fazer ciência, né? Mas a gente aí se destaca no fornecimento de grandes cientistas para a humanidade também, mas a gente, pensar no nosso país, tem uma certa limitação para pesquisa, né? Então, na verdade, o que a gente tem de recurso tecnológico para a vacina é o que nós temos hoje. Dificilmente vai ter um grande avanço nas técnicas em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, que é o que se espera aí para a gente ter uma vacina. E ainda assim é uma previsão. Bom, vamos lá, vou seguir então. Acho que a primeira coisa, só para reforçar mais um pouco dessa ideia da ciência que a gente está falando, ciência não é produtora de verdade absoluta, que é algo que a gente também tende a construir de ideia em ciência.
Só para vocês, alguns talvez já saibam, mas para quem não tem esse conhecimento, a gente tem informações, tem conhecimentos que já foram considerados científicos, né, e que hoje a gente sabe que são ideias que foram refutadas e que já tem uma explicação mais recente e que tem uma interpretação recente, né? Então, por exemplo, a Terra ela era tida como o centro do universo, né? A gente, quando vai estudar a história da genética e da reprodução, por um período, na antiguidade, se acreditava que o esperma era produzido no cérebro e que, inclusive, isso tinha relação com a herança da inteligência, né? A ciência já foi utilizada, e ainda é muitas vezes, para questões eugênicas. Então, os negros já foram tidos como genética de fortes e os brancos genética para serem inteligentes, características para serem inteligentes. Já foi interpretado que os odores transmitiam doenças. Então, vejam, são ideias que hoje a gente lê, que foram aceitas, foram um consenso por quem estudava ciência na época e por grande parcela aí da sociedade, e que está totalmente desatualizado, porque o conhecimento que a gente tem hoje nos faz olhar para esse outro conhecimento de uma forma diferente, né? E eles foram importantes de alguma maneira, porque eles fizeram parte de um processo para a gente chegar no conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, os cientistas não descobrem coisas, eles oferecem uma explicação que muitas vezes é provisória, né? A gente vive pouco pensando no tempo que a história da humanidade tem, né? O que são aí 90, 80, 100 anos, né? Então, quando a gente olha para um século, 2 séculos atrás, o que a gente tinha de informação hoje pode ser muito diferente. Então, a própria ideia do descobrir, às vezes nos dá uma ideia do cientista de que ele é aquele cara que ele vai lá, tem uma resposta em algum lugar, ele simplesmente descobre aquilo e a resposta está ali, feita, prontinha, achei a resposta, né? E não é assim, as coisas vão se construindo, né? Os cientistas propõem respostas que podem ser criticadas, podem ser testadas novamente, outras informações podem ser adicionadas, isso às vezes demora anos, décadas, né? Vamos ver aí, vamos pensar na AIDS. A gente já tem mais de 30 anos de conhecimento mínimo aí sobre a AIDS, né, da origem da AIDS. A AIDS começou como uma doença estigmatizada aos homossexuais, né? Então, a orientação era um critério, né? E hoje a gente sabe que, por conhecer o conhecimento que a gente já tem sobre a AIDS, a gente já tem clareza de que o gênero não tem relação direta com a possibilidade de contágio ou não, e até hoje a gente não tem uma vacina para AIDS. Lógico, as diferenças, né, do coronavírus, que é um vírus respiratório, e tem outro mecanismo de ação, né? O AIDS é um retrovírus, é totalmente diferente, mas a gente ainda não tem, por mais que 30 anos tenham se passado, né? Então, fazer ciência não se resume a fazer experiência. E aí é só a gente pensar na pesquisa do paraquedas lá que a gente conversou, né? Então, por que a gente tem uma visão tão distante do cientista? É comum também que a gente tenha construído na escola e no que a gente vê de ciência, porque a gente vê os filmes de ficção científica, né? Muita coisa animada envolvendo essas questões científicas, muito ligadas à mágica, né? Então, a gente pensa no experimento como algo que mudou de cor. A gente pensa na atividade de laboratório como algo que só aquele professor de jaleco branco lá de ciência, super inteligente, professor de física, que consegue entender o que fenômeno foi aquele que aconteceu, por exemplo, né? Então, essa visão mágica, que muitas vezes é reforçada, inclusive dentro da própria escola, né, pelo próprio professor de ciências, por conta da formação dele também, reforça socialmente uma ideia de que a ciência traz respostas rápidas e prontas, porque foi assim que a gente aprendeu. A gente lia lá no livro, tinha uma resposta de como as coisas eram, pronto. Como é que agora a ciência não tem uma resposta para essa situação que nos assola, né, nos prende em casa e tem nos trazido tantos prejuízos econômicos?
né? Então, basta a gente olhar para pensar na nossa escola e lembrar quantos conhecimentos de ciências a gente aprendeu e que hoje a gente utiliza para tomar decisão na nossa vida do dia a dia, na nossa vida coletiva, né? Porque há muitos conhecimentos que dependem de ciência, né? E a gente muitas vezes não teve acesso a ele da maneira como ele poderia ter sido apresentado para nós na escola. Então, essa visão mágica do cientista muitas vezes atrapalha um pouco a nossa compreensão do que é ciência. Só para vocês terem uma noção, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Abramundo, mais ou menos 3 ou 4 anos, sobre o nível de letramento científico, que é o quanto que as pessoas conseguem utilizar a ciência para resolver problemas no dia a dia, né? E essa é a distribuição que a gente tem aí. São 4 níveis, o nível 1, 2, 3 e o 4. O nível 1 compreende informações explícitas em rótulos e bulas de remédio. Então, a gente tem 16% da população aí, pensa em 200 milhões, em média aí, mais ou menos, né? Que compreendem uma informação numa bula, por exemplo, tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Isso é uma informação básica, escrito na forma de texto, e 16% da população estão nesse nível, né? Só conseguem compreender essas informações. No nível 2, já compreende um texto com uma tabela simples que relaciona uma informação com outra. Então, vê uma tabela nutricional, consegue identificar que ali numa coluna é quantidade, na outra é o nome da substância, né? Ou entende minimamente uma conta de luz, assim. Tem uma noção bem básica, mas consegue compreender. A gente tem aí 48% nesse nível. Nível 3, interpreta gráfico, índice ou esquemas para tomar decisão a partir desses dados. É esse grupo aqui, ó, de 31%. Vejam, só a gente pensar nesse período, a gente tem tido um monte de informação na forma gráfica, né? Da curva subindo, de quantas pessoas estão falecendo, do quanto que a gente precisa atrasar essa curva para a gente dar tempo para desenvolver estrutura aí, para menos pessoas morrerem. 16% que estão no nível 1 e 48% que estão no nível 2 são pessoas que a gente não considera que conseguem interpretar esse tipo de informação, por exemplo, né? Isso aqui corresponde a quase 60%, né? De mais que 60% da população. Então, é grave se a gente for pensar que talvez muito da informação que está sendo oferecida também não chega na população, não porque ela não está chegando propriamente na tela ali do celular ou, né, sendo ouvida, mas porque ela não é interpretada da maneira como ela deveria. E o nível 4 já é um nível de 5% da população, que propõe soluções, avalia a veracidade de informações científicas, conhecendo diversos campos da ciência. E aí está mais ligado também a uma especialidade, né, voltada à área científica, quem já tem um domínio maior também, né? Você tem alguma pergunta aí? Até aqui? Aqui por enquanto nada. Por enquanto nada, desculpa. Então, só para a gente refletir um pouquinho, mais um exemplo aqui que possa ser interessante. Quando a gente fala de conhecimento, que é um conhecimento que a gente observa e tira determinadas conclusões, e agora, num momento como esse, de tanta confusão de informação, a gente percebe isso acontecendo muito, a gente fala de um conhecimento que chama de conhecimento de senso comum, que é quando o que a gente vai observando é o mesmo que o meu vizinho também observa, e as pessoas que eu convivo também observam. Aquilo vai se transformando numa informação validada por muita gente. Então, um exemplo aqui, para a gente pensar, se a gente vê diariamente o Sol aparecendo de um lado, se movimentando para o outro, então, nascendo, se pondo do outro lado do céu, né? Como é que a gente aceita que quem está se movimentando é a Terra e não o Sol? Né? Então, será que se a escola nunca tivesse, ou qualquer outro recurso, nunca tivesse apresentado para a gente um outro ponto de vista, a gente acreditaria
que quem está se movimentando é a Terra e não o Sol, né? Então, essa é uma observação que a gente vê todos os dias da nossa vida. O Sol sai de um lugar e vai para o outro. Ele é muito intuitivo. E existem uma série de fenômenos que são intuitivos no dia a dia e que nos fazem acreditar outras coisas diferentes daquelas que a ciência explica. Isso se chama conhecimento empírico, que é um conhecimento dado pela observação. E aí a gente tem, por exemplo, os terraplanistas, né? A gente já devem ter visto aí, acessado vídeo de gente tentando provar que a Terra é plana com uma imagem do horizonte com uma régua, né? Então, se você olha para o horizonte, você vê o horizonte plano, né? Olhando para a linha, olhando para o mar. Então, vejam, usando somente uma observação que é empírica, né? E desqualificando todo o conhecimento maior. A negação do aquecimento do planeta. Então, se isso não está me afetando, se eu não estou vendo nada do que tem sido dito por aí, isso não está chegando em mim, isso é mentira, né? Então, é grande a chance da gente negar. E aí, como é que as pessoas podem compreender a realidade para além daquilo que parte da experiência delas, do que elas vivem e do que elas observam? Então, a gente está vivendo, por exemplo, um outro fenômeno agora, que é de um grupo crescente de pessoas pedindo o afrouxamento da quarentena, baseado na observação de que não está morrendo tanta gente assim, né? Não estou querendo discutir aqui se é para afrouxar, se não é para afrouxar. Eu acho que é maior do que essa discussão nesse momento, mas a gente está refém de um resultado positivo validado pela ciência, inclusive. Então, um exemplo bem interessante para isso é a gente pensar no movimento anti-vacina. Antes da gente chegar nesse momento da pandemia, a gente tem ainda, né, um movimento crescente de pessoas que são contrárias à vacinação, né? Um artigo europeu ficou famoso por relacionar isso ao autismo. Esse artigo foi desqualificado, inclusive o grupo que foi publicado, porque ele tinha erros grotescos, mas é muito comum na história perceber situações cíclicas de momentos onde quem viveu uma pandemia, por exemplo, viveu uma situação de alto risco de contaminação, por exemplo, vai ter um comportamento depois que isso passa muito diferente de que gerações que estão muito à frente. A vacina já vinha nos dando uma sensação de segurança muito grande. A gente não via casos de sarampo há um certo tempo. E, de repente, a gente começou a ter um surto dessa doença, que é uma doença facilmente coibida com a vacinação, né? Então, essa situação garantida por uma atitude validada pela ciência nos deixa confortável para ver, não tem nada acontecendo, isso é exagero, não há necessidade dessa conduta, né? Então, E aí, para terminar essa primeira pergunta, né? Portanto, se há tantos cientistas trabalhando uma solução para a Covid, por que ainda não tem resposta? Porque a ciência séria não trabalha na contingência nem na urgência, ela não é para ontem, ela é por antecipação, é por prevenção, principalmente quando se trata de saúde, né? O que a gente tem tido agora são muitos reports científicos que estão sendo publicados e não trabalhos finalizados. Então, a imprensa tem dado muitos, um estudo publicado ontem, na verdade, são resultados muitas vezes preliminares que são lançados numa base de dados para os cientistas, para eles poderem acompanhar o que está acontecendo dessas pesquisas, inclusive para eles serem validados, porque eles não vão ser publicados numa revista de credibilidade se eles não forem validados por outros cientistas. E isso acaba caindo na imprensa, gerando essa sensação que a gente tem de milhares de informações, de muitas pesquisas que às vezes nem têm credibilidade, são pesquisas fracas, com muitos problemas. Peraí, Fabrício, desculpa te cortar rapidinho. Só um comentário do Rafael. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, será que ela faz algum som, algum barulho? Experimente sobre observação e conhecimento da realidade, que é o que você estava comentando, né? Exatamente, um bom exemplo.
E uma pergunta da Júlia Calamita. Então, nesse momento que somos bombardeados de informações, dizendo que o número de casos ou de mortes não é divulgado e outros casos o que está, como me certificar ou acreditar em quê? Você pode repetir a da Júlia? Porque eu cortou aqui. Não, claro. Então, nesse momento que somos bombardeados de informações, dizendo que o número de casos ou de mortes não é o divulgado e outros nossa, desculpa. Não é divulgado e outros o caos que está, como me certificar ou acreditar em quê? Eu acho que essa da Júlia, eu vou começar a responder um pouquinho agora do meio para o fim, né? Que eu também vou dar algumas recomendações de lugares seguros para a gente consumir notícia científica, né? Mas essa busca é pelo lugar ou pela fonte, na verdade, né, Júlia? Porque de fato a gente vai receber, vai ser bombardeado. A gente precisa fazer algumas escolhas dos lugares onde a gente lê informação científica para tentar conseguir avaliar melhor o que chega lá no nosso WhatsApp, o que chega para a gente de notícia, né? E essa informação essa frase que o Rafael colocou para a gente refletir me fez pensar um pouquinho até aqui na nossa floresta, né? Quantas árvores caem na Amazônia e quanto que a gente tem sido alertado disso e o que a gente tem feito, né, como sociedade para preservar esse ecossistema, né? Bom, indo para a questão 2, já encaminhando aí para dar mais respostas sobre essa questão das informações e dos medicamentos, se há informações sobre eles, como a hidroxicloroquina, que foi a mais famosa, por que a gente não acelera esse uso? Então, esse foi o primeiro artigo publicado mais recentemente, tá? Depois que surgiu a Covid-19, sobre o uso de hidroxicloroquina e associação de azitromicina no tratamento de pacientes com Covid. Esse foi um trabalho francês, bastante criticado, muito criticado. Ele, na verdade, nem é um trabalho completo, ele é um report, como eu falei para vocês, né? Ele foi lançado sem ser criticado, sem ser lido por outros grupos e recebido críticas. Isso na ciência é muito comum. Qualquer pessoa que já apresentou um trabalho científico sabe disso, né? O quanto as críticas são extremamente importantes para validar o trabalho, para que ele seja revisto, seja mais ou menos aceito. E ele foi criticado por uma série de motivos. Esses, inclusive, são critérios importantes que a gente pode observar quando estiver falando de um trabalho científico. Peraí, Fábio, rapidinho, outra pergunta aqui. Muitas vezes, ao estereotipar a ciência, não é uma estratégia ideológica para reduzir seu alcance e relevância? Com certeza. A gente tem tido, inclusive, um movimento de criação encomendadas de pesquisa com interesses dentro dessa pesquisa, que, na verdade, elas precisam até ser... Pode existir pesquisa de interesse, né? Uma empresa, a indústria farmacêutica, por exemplo, pedir uma pesquisa específica, mas ela precisa estar declarado nessa pesquisa essa intenção, né? Esse interesse, esse conflito de interesse na pesquisa. A gente tem tido, neste momento já, pesquisas encomendadas por grandes grupos econômicos para a gente repensar na questão do isolamento, por exemplo, né? Utilizando modelos matemáticos que rapidamente já foram muito criticados aí nas últimas semanas pelo grupo de cientistas que a gente tem de referência estudando pelo mundo todo essa doença, né? Então, existe algo no trabalho científico que chama protocolo científico, que é o passo a passo dele, né? Então, tem algumas perguntas aqui que nos ajudam a verificar a validade de um trabalho. Então, que procedimentos foram realizados, o passo a passo dele? Ele foi uma pesquisa com teste em animal ou sem uso de animal, né? Foi in vitro ou foi in vivo, com uso de animal? Ele é uma pesquisa clínica
Teve teste em humanos? Se sim, como é que foi realizada a seleção dos participantes? Isso é muito importante, né? Pensar lá no teste que a gente viu lá do avião. Houve comparação entre um grupo que tomou o medicamento e outro grupo que tomou o placebo? Placebo é uma substância que não faz efeito nenhum, né? A gente chama de pílula de farinha, né? E ela é utilizada para o grupo controle. Então, para eu poder fazer uma comparação de que o remédio fez efeito em determinado grupo, eu preciso dar para outro grupo, né, um remédio que não faça efeito nenhum, não modificar nenhuma outra situação, para que o grupo teste que modificou somente o remédio que foi administrado, a gente possa ter clareza de que foi o remédio que curou a doença, por exemplo. Participantes e pesquisadores sabiam quem tomava o medicamento e quem tomava o placebo? Isso é um outro critério. E aí, quando a gente... isso aqui só para mostrar aqui para vocês. Então, isso é um teste in vitro, né? Tem um cientista fazendo testes em uma bancada de laboratório, ele não está utilizando nenhum modelo animal, né? Ele pode estar usando células, os vírus, alguma substância específica. Os testes com animais, então, são fases pré-clínicas. E aí a gente tem a fase clínica, que já é com testes em humanos. Então, vamos olhar aqui para aquele artigo que eu falei para vocês, que disparou toda aquela polêmica em relação à hidroxicloroquina, né? Os experimentos que foram realizados foram clínicos. Então, foi um experimento com humanos, com poucos humanos, por volta de 80 pessoas participaram desse experimento, que foi uma pesquisa francesa, como eu falei para vocês, de pacientes que estavam com Covid, porém, a escolha dos participantes não foi aleatória. Então, foram pegos pacientes que estavam com a Covid, deram positivo para a Covid. Uma crítica desse artigo é que todos esses pacientes tinham sintomas muito leves, então, o que se critica é como é que a gente sabe que foi a medicação que provocou essa melhora se os pacientes tinham sintomas leves, e a gente sabe que quem tem sintomas leves por todo o período da doença de Covid tem grandes chances de se recuperar pela própria ação do sistema imunológico, né? Quem chega a precisar de hospital. Não houve grupo controle, não houve placebo. Então, só foi observado essas 84 pessoas que tinham a Covid, né, e não houve um grupo controle, um outro grupo que tomava uma medicação que não fazia efeito. E, além disso, os pesquisadores e os médicos sabiam quem estava tomando o medicamento e quem não estava. Isso, na ciência, é muito criticado pelos pesquisadores, porque inconscientemente, sabendo que a gente está dentro de um programa, por exemplo, de teste de medicamento, se eu também tenho certo interesse de que aquilo faça efeito, eu posso manifestar alguns comportamentos inconsciente, mas que fogem um pouco do controle, né? Pode ter uma certa interferência no comportamento das pessoas quando elas sabem que elas estão tomando um remédio que não faz efeito, o placebo, por exemplo, né? Então, esse foi um estudo que tem sido muito criticado por muitos problemas, dentre eles esses 3 aqui que eu coloco para vocês, né? Que são critérios importantíssimos quando a gente fala de produção de medicamento. Não sei se alguém tem alguma pergunta até aqui. Partindo para a última. Não? Então, afinal, o que torna uma pesquisa científica segura, respeitada pelos cientistas e aceita pela sociedade? Então, é preciso seguir procedimentos rigorosos que permitam que ela seja reproduzida, criticada e contestada. Então, se o experimento não diz com clareza como foram escolhidos os participantes, quais foram os passos pelos quais os pesquisadores passaram, que decisões foram tomadas, de modo, como se fosse uma receita mesmo de bolo, que qualquer outro grupo de pesquisa refaça, possa contestar e dizer, olha, os nossos resultados não foram esses, foram outros, o protocolo foi o mesmo, ou não, de fato, a gente valida.
Isso vai criando um corpo de conhecimento, de validação para aquele conhecimento, que é maior ou menor, né? Então, se vários grupos fizerem o mesmo protocolo e ele der certo, aquela informação, né, aquele conhecimento vai ganhando um corpo de credibilidade muito maior. Senão, ele fica numa zona de contestação, esperando outros novos testes, outros novos experimentos que se associem a ele. Quando há intenção de produção de medicamento ou vacina, ou qualquer tratamento terapêutico com humano, uma pesquisa científica vai ter maior confiabilidade se ela for aleatória, que é esse randomizada que eu falei para vocês. Os participantes têm que ser escolhidos aleatoriamente. Eles têm que ter grupo controle, um outro grupo que toma placebo. For duplo cega, que é quando nem os pesquisadores e nem os participantes sabem quem está tomando o quê. E a quantidade de participantes tem que ser representativa. Uma outra crítica desse estudo foi de que 80 pessoas, né, tirando todos os outros critérios que não foram atendidos, também não eram representativos para a gente assumir que a hidroxicloroquina é uma medicação segura para ser administrada nos casos de Covid. E aí, para fazer uma comparação, eu trouxe de novo o estudo sobre o paraquedas, que é um estudo que não nos presta para muita coisa, mas do ponto de vista metodológico e da segurança, da credibilidade, ele é imensamente melhor do que o estudo que foi proposto para defender o uso da hidroxicloroquina. Então, a escolha dos participantes foi aleatória e randomizada? No estudo sobre a cloroquina, o francês não, o estudo do paraquedas sim. Houve grupo controle? O grupo de do estudo de hidroxicloroquina não, o estudo do paraquedas sim. Então, existia aquele outro grupo que não tinha o paraquedas. E, inclusive, era duplo cego, porque eles não sabiam quem estava com a mochila equipada e quem não estava. O que também não aconteceu para se avaliar o uso da hidroxicloroquina nesses pacientes da França. Então, foi por isso que ele foi muito criticado, né? Agora, na semana passada, no dia 7 de maio, saiu um estudo maior e estatisticamente mais validado, vem sendo mais validado pelos cientistas, apesar de também ser um resultado preliminar, né? Ele só foi mais importante do que o outro, além dele, por enquanto, não ter sofrido grandes críticas em relação à análise. Ele é o maior estudo clínico em relação ao outro. Foram mais de 1.300 pessoas, 1.400, alguma coisa assim. Então, o número já foi muito mais significativo. Ainda assim, ele não foi randomizado e não é duplo cego. Mas os resultados preliminares com esse monte de gente não apontam perspectivas promissoras para esse medicamento. E por que ele é inconclusivo? Isso muitas vezes na ciência acontece e isso é uma resposta. Acho que os meus alunos devem lembrar que eu falava muito isso. Resultado negativo em ciência é uma resposta. Significa que este caminho não é um caminho que você pode apostar, que dá para investir. Então, nesse momento de urgência, sendo que há várias pesquisas com inúmeros outros medicamentos, por que investir em um medicamento que não está sendo promissor, né? Foi essa a grande questão que foi colocada. Só como um dado também interessante, dos medicamentos que são testados in vitro, que é aquela fase ainda na plaquinha de laboratório, em média 7% deles dão certo quando são testados em vivo. Então, quando a gente ouvir que um medicamento tem dado certo, tem mostrado resultado positivo e a gente souber que ele ainda está na plaquinha do laboratório, ou seja, ele é pré-clínico, ele não foi para humanos ainda, são 7% dos medicamentos que são testados in vitro que tendem a manifestar bons resultados quando vão para a pesquisa clínica. Então, só para reforçar mais uma vez que esse processo é muito complexo, muito lento e precisa ser feito com muita cautela. Peraí, Fabrício, só te cortar rapidinho. O Cássio Bueno, ele colocou aqui no chat. Na fase clínica de pesquisa de medicamentos, devem ser testados em... Peraí que o Matheus mandou mensagem, sabe aqui.
devem ser testados em pessoas de etnias diferentes, nacionalidades diferentes, que moram em lugares diferentes, idades diferentes, com sintomas diferentes, quadros clínicos diferentes e por aí vai. Dentro desses deve haver a aleatoriedade. Sim, Cássio. Se a gente pensar numa situação como essa, né, de que a pandemia atinge aí diferentes populações, as populações elas têm genéticas, sistemas imunológicos diferenciados, então com toda certeza a gente vai ter mais informações sobre a ação desse vírus lá na frente, quando esse monte de estudo focado nas populações também acontecerem, né? Com toda certeza. Agora veja, nesse momento a gente não tem conseguido saber nem de maneira geral, né, generalizada, informações básicas sobre o tempo de incubação, sobre a imunidade. Então, a gente fica imunizado? Se fica, por quanto tempo? Né? Então, olha como tem conhecimentos anteriores ainda, né, que só vão se aprofundar nesse nível, né, lá para frente. Mas, com toda certeza, eles são muito importantes porque são eles depois que podem ditar lá na frente políticas públicas de prevenção para essas populações, né, e até para possíveis quarentenas que a gente possa ter que enfrentar ainda lá na frente, dessa ou de outra doença. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Os laboratórios costumam trocar informações ou só as compartilham na hora que publicam estes artigos? Então, a forma de publicar, de compartilhar informação na ciência é publicando artigo, né? Lógico que algum outro dado, com toda certeza, existe comunicação, os cientistas se conhecem, inclusive os cientistas que estudam as mesmas coisas fazem parte de grupos de troca de informação, mas é a publicação do trabalho que faz aquele conhecimento circular. Então, é por isso que o cientista precisa pesquisar e publicar trabalho, né? Agora, é isso que está acontecendo. Esses pequenos reportes que são dados ainda, muitas vezes, sem uma confiabilidade validada, são lançados para a comunidade científica. E, muitas vezes, a imprensa ou há pessoas que se aproveitam desses dados, como a gente está vivendo agora um momento muito complicado, para disseminar informação que ainda não está validada pela própria comunidade científica. E aí, uma questão importante também de falar, né? Isso é uma das coisas que nos atrapalha muito de entender ciência, porque os termos utilizados nesses trabalhos, eles são internos, é para eles falarem entre os pares. E a gente tem um problema muito grande de divulgação científica, né? Que é a gente falar numa linguagem que as pessoas consigam entender, né? Do que a gente está falando. Eu fiz um esforço descomunal hoje, espero que esteja sendo claro, né? Porque quando a gente está muito imerso na ciência e está falando com pessoas que são da mesma área, como qualquer um de nós, né? Se a gente vai conversar com pessoas que são da nossa área, a gente vai usar alguns jargões, alguns termos que são específicos. E não adianta um cientista ir para a TV falando como se ele estivesse falando com outro cientista, né? Como quando a gente senta no consultório médico e o médico diz um monte de coisa para a gente, mas que não nos informa nada, né? Então, é um desserviço de comunicação e de consciência para as pessoas, inclusive que afeta a atitude que elas vão tomar depois com aquela informação, né? Ou que não tomam com essa informação. Peraí, Fabrício. O Flávio mandou mais uma pergunta aqui. Fabrício, podemos já estabelecer uma relação entre as deficiências do letramento científico no Brasil com a resistência de muitas em ouvirem as falas de infectologistas e estudiosos? Os países com medidores melhores em educação científica também aderem poucos às ações dos cientistas no combate a essa epidemia global. Olha, eu li essa semana, até passada por uma colega, a Rosária, que está aqui ouvindo também, acredito que ainda está aí, um trecho de um texto escrito por uma educadora da Unicamp, que dizia que essas atitudes todas que a gente deveria tomar agora, o respeitar a quarentena, o usar a máscara, o evitar o contato social, não dar saidinha, porque se eu resolvo fazer a minha saidinha e todos os outros também, enfim, isso tudo são procedimentos, são coisas do fazer, do dia a dia, né?
Com tanta informação que a gente tem recebido, validada pela ciência, que está circulando, a gente já está até cansado de ouvir as mesmas informações, existe uma significativa parte da população que não tem feito esses procedimentos. Isso nos faz refletir de que coisas que são do campo do fazer, do procedimento, né, que eu preciso saber fazer, não basta eu ouvir, não basta alguém me dizer como tem que fazer, né? Vai muito além. Então, informação científica chegar na gente depende da gente interpretar essa informação, ter valor por ela, porque de repente eu posso ter alguém que não tenha valor pela ciência. Então, o que vem de informação científica eu já nem presto atenção, porque isso aí é bobagem. E além disso, é conseguir tomar aquela atitude, né? Porque de repente eu não sei fazer determinados, eu não sei o que fazer com aquela informação. Então, é muito profundo, isso é um problema de educação em ciência que se arrasta no nosso país há muito tempo e a gente, na verdade, está colhendo esse fruto agora, né? E colhe muitas vezes, eu acho que nas perguntas finais agora que eu vou trazer para a gente, isso ajuda a ilustrar também. Acho que eu respondi, não sei. Só uma última informação sobre medicação e essa questão dos testes, antes da gente finalizar. Eu não sei se todos já ouviram falar aqui da talidomida. Talidomida foi um medicamento aí que surgiu nos anos 50 e um medicamento vendido aí, utilizado por uma série de pessoas meio que indiscriminadamente, e foi um medicamento que não passou por todos os critérios de validação, e a gente teve aí mais de 10 mil, se eu não me engano, 10, não me lembro se era 10 mil, 10 mil crianças no mundo que nasceram com problemas congênitos, né? Então tiveram problemas no desenvolvimento fetal durante a gestação. Então, olha como é perigoso a gente acelerar a produção de uma vacina, de um medicamento, justificando isso por questões econômicas, por exemplo, que a gente precisa sair desse cenário. Lá na frente, isso pode ter um prejuízo que é ainda maior, né, o de fertilidade, enfim, que a gente muitas vezes não consegue prever com essa clareza, acelerando os processos, né? Bom, para terminar... Peraí, Fabrício. Desculpa, é que eu não liguei rápido o suficiente. Uma pergunta do Cássio. Fabrício, você acha que essa pandemia pode contribuir para a população enxergar a importância do papel da ciência? Olha, como professor eu sou esperançoso. Assim, eu acho que a gente vai aprender alguma coisa com isso, principalmente em relação a esses procedimentos, a esses fazeres do contágio, do que a gente deve ou não fazer para se prevenir. Qual é o grande problema? Depois que a situação vem e nos traz o conforto de novo, por exemplo, a vacina, a gente vai esquecendo desses procedimentos, né? A nossa geração vai aprender. Que mecanismos a gente vai deixar para que as próximas gerações se utilizem desse conhecimento, né, dessa experiência que a gente teve agora com essa pandemia, para que eles não vivam novamente uma situação como essa, né? Quantas pandemias a gente já teve na história? Tudo bem que o cenário de prevenção, de circulação das pessoas no planeta, de conhecimento científico eram outros, mas o quanto que a gente tem usado de conhecimento daquela época, né, para agora, né, também para não cometer os mesmos erros. Tenho ouvido por aí algumas pessoas dizendo que o vírus é chinês, né? Então, assim, foi aquilo que eu falei, a AIDS era o vírus dos homossexuais. Então, essa é uma visão extremamente xenofóbica e que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela vira um estigma que mais atrapalha, ela não contribui com a disseminação de informação para minimizar a doença e cria mais preconceito em volta dela, né, em torno dela. Então, para além da pandemia, que outros avisos a ciência vem nos dando? Essas questões de pandemia, gente, né? O coronavírus surgiu na China, as
hipóteses mais fortes que a gente tem são essas. Provavelmente, pelo convívio ali de animais silvestres com humanos, ainda não tem clareza absoluta disso, mas pelo estudo do vírus a gente consegue chegar próximo aí dessa origem. E isso já se vem sendo avisado, esse comércio ilegal de animais silvestres, esse convívio de humanos muito próximos de animais, com uma carga genética completamente diferente, onde circulam vírus diferentes e que faz com que esses vírus se encontrem no nosso corpo, se recombinem e passem a nos infectar, já é comum que vários vírus da gripe recombinam assim. Né? Então, que outros avisos a ciência também vem dando para que a gente, numa situação como essa de urgência, não queira a solução do dia para o outro, né? Então, que é confiar na previsibilidade da ciência. Então, a ciência está dizendo que é assim que a gente tem que ficar para que menos pessoas morram, né? Então, que outras questões aí? Então, trouxe mais algumas perguntas aqui só para deixar para a gente pensar, finalizar pensando nisso. Peraí, Fabrício, antes de você começar as perguntas, mais uma pergunta. Fabrício, a pergunta do Rodrigo Trinca Paulino. Fabrício, ao longo da história, pode-se observar que normalmente, depois de um período de grandes dificuldades, tendemos a ter um grande avanço. Você acha que esta pandemia trouxe ou trará alguns avanços para a humanidade nos dias atuais? Eu li algumas falas de pessoas que eu acho que têm uma condição técnica, né, e são especialistas muito mais capacitadas do que eu, que dizem que a gente vai viver um momento pós-guerra, né, que são um momento de reconstrução, de muita dificuldade financeira, né, muitos prejuízos financeiros, mas que talvez seja um momento de rever alguns valores e de repensar muitas ações que a gente tem tido entre a gente, com o planeta. E aí vem aquela questão, né, do quanto que isso vai se alongar para além da nossa geração, né, porque isso tende, de fato, né, a ser depois, ficar numa zona de conforto e a gente perde esse impacto. Então, voltando aqui às perguntas, que prejuízos à vida podem ser evitados agora se a gente tomar medidas contra o aquecimento do planeta? Que a hora que ele chegar na gente, os prejuízos à vida e, né, a economia vierem, e aí, será que vai dar tempo da gente tomar a medida rápida? O que pode acontecer se houver uma redução drástica dos insetos polinizadores, como as abelhas? Então, isso também já vem sido pontuado, né? Interferência nos ecossistemas, o uso indiscriminado de agrotóxicos. A gente teve uma liberação radical do uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Isso vem acontecendo no mundo também, para aumentar a produção de alimento, que é um outro problema. Mas o que vai acontecer se a gente diminuir drasticamente esses insetos que, historicamente, né, desde sempre, contribuíram importantemente nos ecossistemas? Que riscos existem às nossas crianças e adolescentes em razão do aumento nas taxas de depressão e suicídio, por exemplo? Podemos esperar por outras pandemias se não eliminarmos de vez o tráfico de animais silvestres e o convívio inadequado de outros seres vivos com humanos? A gente vai querer entrar numa situação dessa de novo, de pandemia? Essa doença é uma doença altamente contagiosa, mas ela não é tão letal, né? A gente tem aí uma sobrevida de 80% sem ir ainda ao hospital, né? Enfim, o problema é que o vírus ele contagia muito rapidamente. Mas se fosse uma doença letal, né, muito mais letal, que estivesse dizimando aí sem controle boa parte da população, né? E ainda assim tem muita gente morrendo. Qual o limite para o nosso consumismo, considerando a finitude de recursos naturais? Então, já está posto que a gente não vai conseguir manter esse ritmo de consumo que a gente tem por recurso natural no planeta. Ele pode não acabar agora na nossa geração, mas ele vai acabar. Nesse modelo, ele vai acabar de consumo que a gente tem. E aí, o que a gente faz? A gente vai esperar acontecer para brigar com a ciência depois? E o que faremos quando chegar a escassez de água potável e alimentos? Já há lugares onde, né, a gente sabe que isso não está à vontade,
Mas a gente tem previsões aí de escassez de água potável e de alimento, porque a gente tem aí muita boca para pouco terreno que pode ser plantado, né? Mais feito plantio de alimentos aí para alimentar todas essas pessoas. Então, essas são algumas perguntas que podem nos ajudar a pensar um pouquinho no que também é importante a gente considerar que a ciência vem apontando, como já vinha apontando para essas questões das doenças pandêmicas, e a gente, como sociedade, não deu ouvidos, né? Como não dá muitas vezes para muitos outros conhecimentos. Peraí, Fábio, rapidinho. A gente tem duas perguntas aqui. Primeiro, a Paula Franco. Todos nós temos visto a importância da quarentena. Minha pergunta é sobre qual solução você analisa ser possível para as pessoas que não têm renda fixa e precisam, de alguma forma, sair de casa para conseguir dinheiro. Qual posicionamento político você acha que seria mais adequado? Olha, eu não tenho essa resposta. Eu acho que, na verdade, ninguém tem, né? Eu vejo, assim, aí é uma avaliação minha, tá, pessoal? Eu não fico tão incomodado, e não fico incomodado, na verdade, em saber que há pessoas na rua pressionadas a fazer isso porque elas não têm outro recurso no momento, né? Eu acho que o pior e o que talvez está pressionando a gente não chegar, não bater a meta dos 70% de isolamento, não é desse grupo, é do grupo de pessoas que dão as saídas por escolha própria, né? Porque precisam praticar atividade física, precisa ver a rua, todo mundo precisa disso. Eu preciso disso, né? Todos nós aqui precisamos disso. A questão é que a gente está empurrando esse período de quarentena e que aumenta o prejuízo dessas pessoas, inclusive de todos nós, né? Porque, por enquanto, alguns de nós podem estar conseguindo ter os seus rendimentos, mas isso é em cascata, todo mundo vai sofrer com o que a gente vai ter de prejuízo econômico daqui para frente. Esse alongamento da quarentena está sendo causado justamente pelas pessoas que criticam o tempo que a gente está em casa, né? A gente era para estar, e aí isso tem sido muito dito já pelos especialistas, que era para a gente estar talvez começando a avaliar como voltar, olhando lá para frente, já conseguindo planejar a volta, né? Não só do comércio, mas olhando lá para as escolas e enfim, para uma vida ainda cheia de restrições, porque a gente vai voltar paulatinamente, com muitos cuidados ainda, com toda certeza, podendo voltar para uma quarentena, dependendo de como isso comportar, isso que a gente ouve de todo especialista, mas eu acho que esse é o grande problema, né? A gente está empurrando essa quarentena justamente por conta da conduta daqueles que são os maiores críticos dela, por não confiar na informação, enfim. Fabrício, rapidinho. Peraí que o Matheus levantou a mão. Se muta rapidinho e pode falar, Matheus. Alô, Matheus, tá me escutando? Oi, eu tinha esquecido de ligar. Desculpa. Fabrício, você concorda com a perspectiva de que com a extinção de animais, de seres vivos, pode ocorrer também a extinção de possíveis curas para possíveis doenças que existem ou que existirão no futuro? É isso. Matheus, vamos lá tentar responder sua pergunta. De qualquer interferência que a gente faça, e aí quem já estudou cadeia alimentar sabe que a gente, qualquer interferência que a gente faz no ecossistema, a gente mexe com a dinâmica daquele lugar de maneira, muitas vezes, imprevisível. Não dá para a gente dimensionar todos os prejuízos, se eles vão ser grandes, se eles vão ser a longo prazo, curto prazo. Com toda certeza, com uma interferência dessa, pode levar à extinção não só dessa espécie, mas de outras que teriam um potencial de cura e
e de desenvolvimento de uma técnica terapêutica para qualquer benefício que a gente possa ter para a humanidade. Com toda certeza, isso pode acontecer. Agora, em relação a isso que você falou, uma coisa muito importante a gente precisa investir em pesquisa básica. É na pesquisa básica que a gente descobre as espécies que a gente tem, o potencial que elas possuem, que substâncias elas produzem e que podem ser utilizadas como uma droga, um medicamento, né, uma droga específica comercializada, ou como, enfim. Esse investimento na pesquisa básica, que é pouco valorizado, inclusive aqui no nosso país, né, se vê muitas vezes que é uma pesquisa sem valor, porque ela, quando você vê, parece que ela não tem um objetivo naquele momento, né? É ela que vai encontrar recursos, né, conhecer melhor a natureza para que a gente possa, numa situação como essa, se apoiar nesses conhecimentos. Bom, e aí para finalizar, se tiverem alguma outra pergunta, mas eu trouxe aqui algumas boas referências e aí passa pelo meu critério, tá? Se vocês quiserem tirar foto, aí eu depois, não sei se tem como, acho que pela gravação também dá para pegar, mas de algumas redes sociais, porque acho que é por onde a gente mais consome informação hoje em dia, né? Então, o Instituto Questão de Ciência e o Nunca Vi um Cientista são dois perfis interessantes que têm feito nessa pegada de divulgação científica que eu falei para vocês, com textos muito simples, mas não resumidos de modo a ele se tornar errado ou de passar uma informação equivocada, porque isso também às vezes acontece, ele fica tão simplório, tão simplista que não passa a informação da maneira como ela deveria. Mas eles investem nos memes, nos posterzinhos, né, interessantes para explicar questões relacionadas à ciência e estão bem focados nesse momento na Covid, na questão da Covid. Esse biólogo, que é um pesquisador e é um bom divulgador científico também, Hugo Fernandes, o Ciência Hoje, o Átila, que deve ser conhecido por muitos de vocês, né? Quem foi meu aluno já deve lembrar do Átila, ele já tem um canal super legal aí, o Nerdologia, que a gente já usava nas aulas de biologia, ele é um grande divulgador científico, e o perfil da Unesco também, que tem trazido informações bem interessantes sobre esse momento. Então, tanto no Face, quanto no Twitter, no YouTube e no Instagram, a maioria deles tem esses canais ativos em todas essas redes sociais. Então, como a gente já disse, né, confiem aí nessas informações da ciência e, se puderem, fiquem em casa. Minha fala acaba aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Fabrício, sério, não tem como te agradecer. Só a sua disponibilidade de tempo para transmitir seu conhecimento para a gente é, assim, excepcional. Inclusive, eu tenho uma última pergunta, mas é porque eu estou nesse debate faz uns 10 mil anos e eu queria mostrar para o cara que está na Cal que você falou isso para mim, que era se lamber a tampa de alumínio do iogurte dá câncer, é verdade isso? Eu acho que eu comentei alguma coisa com vocês, né, por conta do alumínio. Exatamente. A concentração alta de alumínio, ela é tóxica, né, para a gente. Então, se recomenda que a gente não faça isso. Porque o iogurte que fica naquele pedaço, naquela parte da lâmina de alumínio, ela pode ter uma concentração alta de alumínio, é lógico. A gente faz isso uma vez ou outra, né? Foi um exemplo para falar da concentração do alumínio. Não é uma informação determinista, todo mundo que lambe vai ter, mas pode haver uma concentração de alumínio grande ali, quando a gente faz esse procedimento aí de lamber. Não, tanto que o cara já veio me encher o saco aqui. Tem algum estudo científico que comprove isso? Bom, mas isso aí já é outra questão. Essa foi uma informação que eu aprendi com um professor também. Nunca busquei nenhuma informação científica, mas é possível talvez que não tenha. Ela foi um exemplo para afirmar que o alumínio ele é tóxico, né? Inclusive se discute isso, tem pesquisa, tá? Se discute o uso da própria panela de alumínio, né? Que a gente vai do alumínio, do Tefal, que a gente vai aquilo vai sendo liberado no alimento e ao longo do tempo
essa substância se acumula no nosso organismo. E a lâmina, a tampinha do iogurte também é de alumínio. Então, é um exemplo para ilustrar, mas ele não é uma informação determinista, assim, né? Entendi. Não tem problema. De qualquer jeito, assim, de novo, muito obrigado pela oportunidade. A gente fica te devendo qualquer problema que você precisar, qualquer ajuda, o Rotaract está à disposição de vocês, todo mundo que está na cal, na verdade, tanto do Fabrício como de qualquer um. Quem que precisar de mais informações, quem quiser acompanhar uma reunião do Rotaract, entrar, quem sabe, saber mais informações, eu ressalto aqui, tem a nossa página no Insta, que é o Rotaract Santos, @RotaractSantos, e tem a participante Duda, que está aqui na cal também, Duda Internos, está escrito, tá, gente? E eu não posso deixar de falar 2 recados, na verdade. Um deles é que, como é um projeto, o Rotaract Talks, vão ser várias palestras, não vai ser só essa. Teremos agora, dia 14, o Alberto Claro, professor da Unifesp, professor de administração, falando sobre ser ou não ser digital, que vai ser mega interessante e eu conto com a presença de vocês. Vai ser muito, muito legal mesmo. E outra coisa, galera, para finalizar, se for possível, lógico, tirar aquela fotinho marota para postar no Insta, todo mundo poder abrir a câmera aí, a gente vai tirar um print top e postar no Insta, se vocês não se importarem. Pessoal abrindo a câmera aí, quem tiver pelado botar uma roupa, fazendo favor, né? Não pode. Vamos lá, pessoal. Nossa, tem muita gente. Bom, a nossa presidente também está online. Quer dar alguma palavrinha, Paulinha? Olá, boa noite. Gostaria só de agradecer, Fabrício, muito obrigada por todas as informações esclarecedoras para a gente. E reitero todas as palavras que o Gabriel colocou agora nesse momento. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Convido também para conhecer melhor sobre o clube, todos que ficaram aqui até o final com a gente. Foi muito bom mesmo, muito feliz. Espero que venham outras. Quem quiser também mandar sugestões de assuntos para a gente estar debatendo, para a gente fazer um novo bate-papo também, super bem-vindo. Pode falar com o Gabi ou comigo, com a Duda, ou até com o próprio Fabrício. Estamos abertos aí a sugestões e novos temas. Muito obrigada a todos pela presença. Show de bola, show de bola. Paulinha, você pode tirar o print aí? No 3 você tira o print porque, né, o pessoal tem que sair sorrindo. Você sabe como é que tira, Paulinha? Não? Ah, então perfeito. Pessoal, prestem bem atenção. 1, 2, 3 e todo mundo sorrindo? Foi? 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 Aê, show de bola. Foi, amor. Foi, eu acho que, peraí, rapidinho, deixa eu ver se foi em uma página, né? Peraí. Tem que dar 3 fotos, porque tem muita gente ainda. Não sai, não. Peraí, agora manda pro WhatsApp. Abre o seu WhatsApp. Só queria deixar aqui marcado Peraí, pessoal. que o máximo de pessoas online aqui na cal foi 73 pessoas. Eu não posso deixar de agradecer de novo. 73 pessoas é muita gente. Sério, eu tô muito feliz. Ainda mais que quando você participa da organização, você fica, assim, tinindo, né? De tanta gente online. Então, muito obrigado, pessoal. Peraí, que eu não estava preparada. Vocês conseguem tirar a foto aí da segunda? Acho que foi aqui agora. Peraí. O presidente também enrolado aqui. Foi, agora outra. 1, 2, 3 e segunda página. Faz todo mundo canita pra sair. Foi. Ainda não, peraí. Peraí que amanhã a gente tira. Já sei, peraí. Mais uma. Aí, deixa eu conferir se foram as 3. Duda, dá um help aí que travou aqui. Ó, quem quiser mandar um salve aí, pode mandar que a gente faz tá assim, falando. ó, Gabi, vai você que tá na página aí, mostra a primeira página, aí depois vai pra segunda, terceira, a gente faz um print na gravação. Beleza. Tá bom? Então faz pose bonita todo mundo que o Gabi vai passar 3 vezes as páginas aí, depois a gente te recomenda a gravação. Show de bola. Vai passando, Gabi. Primeira página, atenção.
Segunda página. Nossa, muita gente. Aí sim. Terceira página. Aê, Show, agora show sim. de bola. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Agora eu vou liberar e vai virar festa isso aqui. Quem falar, pode falar. Se quiser aí, manda bala. Queria só agradecer Obrigado! o convite. Espero que vocês tenham muito sucesso aí nas próximas. Acho que essas situações das lives é um movimento legal para a gente não parar de estudar e se conectar de outra forma, né? Já que socialmente a gente não está podendo, fisicamente a gente não está podendo se encontrar, né? Então, parabéns pela iniciativa aí também. E obrigado. Isso, obrigado. Perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Valeu aí, conteúdo de alta qualidade. Valeu! Valeu! Tchau, Valeu aí, tchau. Gabriel. Valeu aí, Fabrício. Valeu, Gabriel. Abraço, Valeu. Falou. Hoje tem jogo, não sai não. Jogo de quê? Hoje vai ter um Call of Duty maroto. Tá. Vou ver essa galera aqui que eu não vi todo mundo. Voa que o pessoal tá saindo aí. Olha o JP, olha isso. Clarinha, Júlia, Cássio. Eu tava fazendo isso agora, olhando o pessoal. Nossa, que saudade de vocês. Paula, Ana tá aqui, os caras da morte. Eu quase chorei de saudade, Fabrício. Oi? Quase chorei de saudade das suas aulas. Caraca. Tem uns caras. Rodrigo. Falei as aulas do Fabrício. Oh, saudades. Gente, saudade de vocês. Nossa, só tem gente bonita. E o Fabrício Caldeira. Rafa também abriu a câmera aí agora. Já tá com cara de filósofo. Tem hein? mais algum professor aqui? Eu tô vendo a Paula e o Fabrício só. A Rosária. Rosária tá aqui? Rosário. Tava, não sei se ela Abraço, ainda tá. Rosária. A Paty estava também, aquela acabou saindo. Rafael Morgado, professor, tá aí. Tu, Cássio, tá. O Morgado, verdade. Morgado é professor, agora ele tá aí. O Morgado é professor. Nossa, o Matheus, seu cabelo tá enorme. Que legal, tá muito bonito. Gente, vocês são os piores, que saudade de vocês. Hoje é boa saudade. Morgado é não. professor. Não, quando eu organizei essa palestra, eu não vou mentir Morgado pra você. sempre deu aula, vai falar que não. Eu fiquei muito Oi feliz. aí, Tá velho. com esse meme aqui dos Fabrício, caras do obrigado pela Eu mesmo, apresentação. Cássio, eu mesmo. Muito meu bom te querido. ouvir. Muita saudade. Ai, gente, sério, Hoje tá muito feliz, faltando muito gente feliz. na câmera aí. Pô, tem uma galera, meu. Quando eu tava organizando essa palestra, quando eu contatei o Fabrício e tal, e a minha ideia de montar a palestra, eu falei, meu, sério, eu vou ficar tão feliz se vier os alunos da minha sala, da sala do segundo, da minha irmã, da coordenação. E quando eu fui mandando os e-mails, eu fui vendo o pessoal. Quando eu vi a Paula, eu falei, nossa, a gente chegou na Paula. Nossa, ainda bem que ela veio. Eu falei, então, meu, vai ter gente. Nossa, mas vai ter gente. Eu já tinha visto, né? Que eu fiz a inscrição agora, mas eu já tinha visto. É. O Fabrício mandou no grupo dos professores. Ah, Muito legal. obrigado. Feliz em ver vocês também. Eu também, sério. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, eu tenho Mano, aula. tem gente faltando aí. Um beijo, gente. Um beijo. Eu vou reiniciar. Tchau, Não tchau. nada, vai marcar jogar um- de certeza, mano. Acabou de falar que tinha um Call of Duty. Hoje mano, tem, hoje que dormir, tem, pô. pô. 2 da manhã. Oxi. Eu vou encerrar a Melhor reunião problema. como um todo, porque essa conta não é minha, essa conta é do Rotary. E eu não posso deixar muito tempo, que eles querem usar, e aí, enfim, melhor não. Então, pessoal, aquele beijo no peito, muito, muito feliz em ver vocês, aquele carinho assim do fundo do coração. Um beijo, viu? Um abração. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Falou.